O individualismo, a falta de educação das pessoas em geral, o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo, a corrupção e a violência são ameaças ao exercício pleno da cidadania. Ser cidadão não é só uma questão de direitos, é preciso observar as obrigações. É saber viver em sociedade, é respeitar as leis, as outras pessoas, é preservar todos os valores democráticos. O Setembro Cidadão existe para lembrar estes compromissos e a cidadania deve ser observada o ano inteiro. Meu convidado da semana é o juiz Jarbas Bezerra, um dos idealizadores do Setembro Cidadão, que tem como meta principal a educação cidadã. Doutor Jarbas, diante de tantos escândalos, da falta de educação das pessoas em geral, do individualismo, da violência urbana, rural, dá para falar de cidadania? Daí acho que, diante de tudo isso, esse é o momento adequado para se falar de cidadania, porque eu acho que faz com que a gente veja que nós estamos engatinhando ainda com esse processo de educação cidadã no país. Como é que o senhor define o cidadão ou o exercício da cidadania? Eu defino o cidadão e aí vamos falar do cidadão brasileiro, né? Que é o solo que a gente pisa. Infelizmente, o nosso cidadão ainda precisa saber o que é cidadania, porque ele acha que a cidadania só é exercer direitos. A cidadania é exatamente o exercício pleno de direitos e deveres. Direitos e obrigações, e muitas vezes as pessoas não querem cumprir com suas obrigações. Né? Exatamente. Então, se a gente for pegar a palavra-chave que deriva do grego, né? A cidadania ela é plena quando você exerce direitos e deveres. O exemplo tem de vir, muitas vezes, de cima, né? Como é que o cidadão cumpre regras, né? Entre direitos e obrigações, se lá de cima, às vezes, dos altos escalões do poder, vem um mau exemplo? Eu até, nesse ponto, Diógenes, eu até fico pensando se realmente o exemplo precisa vir de cima. O exemplo ele precisa vir de baixo também, porque muitas vezes o cidadão brasileiro exige que os políticos deem o exemplo, mas ele como cidadão não dá o exemplo. Vamos dar aqui fazer uma pequena explanação com relação à questão do lixo nas ruas. Então as pessoas exigem que o prefeito municipal de determinada cidade exerça dando o exemplo, colocando pessoas, garis que limpem as ruas. E muitas vezes o exemplo de cima é feito e o de baixo não é. As pessoas simplesmente jogam. Mais que 90% do lixo que tem nas ruas é produzido pela população. Mas o senhor não acha que as pessoas ficam, às vezes, desobrigadas de cumprir as regras diante de tanto mau exemplo? Eu acho que isso bate na cabeça das pessoas comuns. Né? Bate, mas é isso que exatamente eu falo. Não adianta muitas vezes a pessoa dizer assim, mas o político lá em cima rouba milhões e a pessoa aí o de baixo diz, então também vou roubar. Então eu acho que o exemplo ele é recíproco. Ele é de cima para baixo, de baixo para cima. E acho que a gente está vivendo exatamente um momento bem inédito no país. As pessoas elas têm que aprender a dar exemplo também. Não só esperar dos governantes. E os governantes têm que aprender a dar seus exemplos. Então isso eu acho que é uma via de mão dupla. O senhor falou na limpeza urbana, mas a gente tem uma série de exemplos de descumprimento. Por exemplo, o uso de vagas para idosos, portadores de deficiência física em estacionamentos, entre outras coisas. Né? Em que área mais o cidadão descumpre as regras básicas da cidadania? Eu entendo que no Brasil o que mais o cidadão ele descumpre é exatamente esses pequenos atos. É o estacionamento em vaga de idoso, de deficiente, o avanço de sinais, a intolerância. Nós vivemos hoje, uma grande preocupação que eu tenho, eu digo que a gente está vivendo uma mini Síria. As pessoas, elas sequer aceitam a posição política partidária de alguém. Então são esses pequenos atos. O cidadão que leva uma régua, uma borracha, uma caneta da repartição. São esses pequenos atos. Se você for imaginar a quantidade de órgãos municipais, estaduais e federais que tem nesse país, e cada um, uma resma de papel não vai fazer falta. A merendeira que leva a merenda da escola. Então são esses pequenos atos que tudo isso realmente dá uma demonstração de que nós não temos um exercício pleno de cidadania.
Porque acha, não, que isso aqui é do governo, é meu. Não, nós temos que zelar porque não é do governo, é nosso. Então, na sua opinião, as pessoas têm uma dificuldade enorme de separar o público do privado e até saber exatamente o que é o público. Né? Exatamente. O problema começa aí, muitas vezes as crianças e adolescentes das escolas públicas, elas destroem as cadeiras, destroem as carteiras, destroem os banheiros, porque infelizmente começa de casa. Às vezes os pais passam para os seus filhos que isso é público e não precisa ser respeitado. E aí a criança é uma esponja, o que ela absorve de bom ou de ruim, ela leva para o resto da vida. Pelo 4º ano consecutivo, o Rio Grande do Norte comemora o Setembro Cidadão. Como tudo começou? Tudo começou em 2013. Na época, nós pensamos exatamente nessa questão do brasileiro que não pensa no coletivo, só pensa no individual. E a gente imaginou em criar uma campanha semelhante ao Outubro Rosa e Novembro Azul, que lida com doença. Nós chegamos a uma conclusão de que nós estamos doentes e temos o maior câncer do mundo, que é a falta de educação cidadã. E diante disso, a gente procurou um mês para que a gente pudesse avivar, deixando claro que a gente não só vai trabalhar a educação cidadã no mês de setembro, como o Outubro Rosa das mulheres e Novembro Azul. E aí a gente viu que setembro seria o mês mais apropriado, porque tem diversas atividades e dias inerentes a algum ato de cidadania. São datas cívicas que marcam o mês de setembro, né? Isso. Mas cidadão, camarada, tem que ser diariamente. Durante todo o ano. Todo ano. E a gente achou por bem criar um marco legal. Esse marco legal deveria ser através de lei. E fomos o primeiro estado do Brasil. No dia 27 de agosto de 2013, a lei foi sancionada pela então, na época, governadora do estado, Rosalba Ciarline. E passamos a ser o primeiro estado do Brasil e criamos o chavão de Terra do Sol, do Sal e da Cidadania. E tem uma data específica que marca o Setembro Cidadão, Tem, né? que é o Dia Estadual da Educação Cidadã no Rio Grande do Norte, que é o dia 10, que a gente exatamente imaginou que estávamos trabalhando com educação e os melhores ainda tiram nota 10. E a gente achou por bem criar o dia 10 de setembro como Dia Estadual da Educação Cidadã no Rio Grande do Norte. Qual a fórmula geral do Setembro Cidadão? A fórmula geral é exatamente informação e educação é igual a cidadania. Então a gente tem um dever, a obrigação de ser, já que nós somos os idealizadores do programa, eu e Lígia Limeira, que esse programa foi idealizado por nós dois, e não o juiz e advogado, e sim dois cidadãos preocupados com o que o nosso Estado, o que o nosso país está passando, e criamos exatamente essa data que entendemos que devemos informar a essas pessoas, educar, para que haja realmente a cidadania. Como é que as pessoas recebem esse tipo de informação, esse tipo de orientação? Muitas não tratam com papo careta? No início, sim. Agora, não. O processo já está, o programa já está indo para o seu 4º ano e aquelas pessoas que eram até céticas, a gente está vendo que está tomando uma proporção e isso é muito bom. Então, a receptividade hoje é muito boa, devido a todo esse momento que a gente está passando. A educação cidadã começa na escola, geralmente. Dá para educar adulto mal educado? É difícil, mas não é impossível. Até porque hoje o processo educacional ele tomou um caminho inverso. Antes os pais educavam os filhos, hoje os filhos estão educando os pais. Então é muito comum as crianças estudarem na escola essa questão da cidadania, o cinto de segurança, a não ultrapassagem de sinal vermelho, e a criança de 4, 5 anos chega para o pai quando vê jogando lixo pela janela do carro, a própria criança fala: pai, mãe, olha, isso aí não pode. Então esse papel inverso, ele infelizmente está acontecendo porque nós somos de uma geração que ela não foi educada dessa forma com cidadania. A gente teve aquela educação da educação moral e cívica, que é diferente da ética e da cidadania hoje. Então esse processo está se invertendo. Alguns acham ruim, eu não acho, porque eu entendo que os adultos, eles precisam realmente ser educados. É difícil, mas não é impossível. O senhor fez referência às disciplinas, né, do período, inclusive, do regime militar, que ensinavam moral e cívica, o SPB já no nível de ensino médio hoje, né? Esse tipo de disciplina deveria voltar à grade escolar, até como incentivo, estímulo para o ensino da cidadania? Em hipótese alguma. Educação moral e cívica, o SPB, eram instrumentos de dominação da época do regime opressor.
como fez o Chile, quando se democratizou, a redemocratização, melhor dizendo, não mantiveram disciplinas de cunho nacionalista, e sim de cunho ético e cidadania. E o que a gente entende é que não é a criação de uma disciplina, é dentro dessas disciplinas, como o próprio português, a matemática, você pode trabalhar a ética e a cidadania. Então, quer dizer, o trabalho tem que ser feito de forma multidisciplinar. Multidisciplinar, voltado para um Estado democrático de direito. Não cabe mais hoje qualquer estudo de educação moral e cívica, porque é uma época completamente diferente do que a gente vive hoje. Em algum momento, o Setembro Cidadão aqui do Rio Grande do Norte foi associado a essas disciplinas do passado? Infelizmente, no início, as pessoas que não conheciam até chegavam a perguntar em algumas palestras e eu dizia não. Nós não estamos pregando nenhum retorno. O passado passou, está lá e nós não queremos que volte mais. A gente quer trabalhar no Estado democrático com ética e cidadania. Isso eu e Lígia, a gente deixa isso bem claro para que educadores não possam entender dessa forma. A gente falou do adulto mal educado, mas qual é a recepção do Setembro Cidadão entre as crianças e os jovens? Crianças e adolescentes com os personagens, né, do Cidinha, que a gente criou o diminutivo da palavra educação, Cida, que a gente chama de Cidinha, de cidadania, a recepção é a melhor possível. Nós estivemos no dia 7 de setembro, aqui em Natal, desde 2014, que é do Cidinha abrem o desfile cívico. Levamos para Santa Cruz e para Campo Redondo, as crianças ficam completamente alucinadas quando nos veem, encantadas, né? Elas ficam... então a receptividade para as crianças e adolescentes é a melhor possível. Você é o Edu e a doutora Lígia Limeira é a Cidinha, é isso? Talvez tenha sido no nosso inconsciente, nós criamos, né, esses personagens e hoje a gente pode até imaginar que seria. O trabalho do PROBEC, Programa Brasileiro de Educação Cidadã, tem que ser espalhado pelo Rio Grande do Norte. A ideia é levar o programa para todo o país? Sem dúvida. O PROBEC, como você bem falou, é programa brasileiro. E a gente entende que o problema não é só do estado do Rio Grande do Norte, o problema é brasileiro. E a gente já está em contato com alguns estados vizinhos aqui, a Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. E nós estamos, e o nosso intuito é levar para todo o Brasil. Essas ações já começaram? Já começaram. Nós temos esses 4 estados já conversados, e muito bem conversados, a receptividade muito boa, porque, como disse, esse problema não é só nosso do estado, é do Brasil. E todos os outros estados, em maior proporções, às vezes pelo seu tamanho, ser maiores que o Rio Grande do Norte, sofrem desse mesmo problema. A exemplo do que houve no Rio Grande do Norte, a criação de uma lei estadual, a ideia também é criar uma lei nacional de educação cidadã? Sim, já está no Senado Federal, já na Comissão de Constituição e Justiça. E quando essa lei sair, a gente vai estar quase 5 anos na frente, né, dos outros estados. Então isso é mais um marco de cidadania para o estado do Rio Grande do Norte. Os governos, de um modo geral, têm tratado a educação como gasto e não como investimento. Isso mudou, está mudando ou nunca vai mudar? Diógenes, por mais que a gente seja cético em ver a situação do país, eu entendo que está mudando. Porque esse programa da educação cidadã, hoje, nós estamos sendo procurados por muitos prefeitos. Ou seja, aqueles realmente que têm o interesse nos procuram. Se fossem em outras épocas, talvez eles corressem com medo desse programa, porque é um programa que educa com cidadania e que os políticos nunca mais serão aqueles do passado. Então, hoje se exige a população realmente, quando ela toma conhecimento através da escola, das instituições, dos seus direitos, ela vai atrás. Então, eu vejo que a gente caminha para um progresso e não para um regresso, e a gente está tendo essa demonstração. Existem alguns que não querem realmente, que tomam conhecimento, conversa, que vai procurar e não procura, mas eu entendo que é a minoria. Como se dá o trabalho junto às prefeituras, os governos? Com relação às prefeituras, a gente entra em contato, em regra inicial, com o secretário de Educação, apresenta o projeto e ele leva para o gestor, que em regra é o prefeito, né, o grau máximo na hierarquia municipal, que dá o aval. Então a gente apresenta, muitas vezes individualmente ou em grupo, junta 4 ou 5 secretários, tem alguns fóruns de secretários municipais aqui no estado, a gente apresenta e eles já entram em contato com os prefeitos, já tendo autorização,
e nos pactuamos o programa e levamos. Nós já estamos com 12 municípios, já que nós já implantamos no estado do Rio Grande do Norte. E como se dão as ações diretamente para, no caso, a clientela, que são os jovens, as crianças e os adultos? As ações, nós formamos os educadores de cidadania, que são os professores, e os professores, com o material do Programa de Educação Cidadã, repassam esses conhecimentos para os alunos. São livros, cartilhas? São livros, a gente tem o Cidadania AZ, que é utilizado no âmbito das secretarias, e temos também a Família Cidadã às Eleições, que é utilizado no campo do Legislativo. A força do voto. Doutor Jarbas, o grande momento da cidadania, do exercício da cidadania, é a eleição. Nós teremos eleições no ano que vem. Os políticos costumam mudar as regras a cada eleição. Levando em conta isso, cabe perguntar, o eleitor é respeitado na hora do voto? Infelizmente não. Como você muito bem colocou, eu e Lígia, a gente desde 2004 vem, esse início do trabalho surgiu em 2004 com aquele livro Manual Prático das Eleições, que a gente vem, mesmo com o programa, reeditando. Essas regras, elas são modificadas e o povo, infelizmente, ainda é mal esclarecido. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo seria o momento do povo voltar às ruas e se unir, não com as facções que nós temos hoje, essa divisão de direita e esquerda que tem o país. Eu acho que deveria se unir e exatamente ir para as ruas e muitas vezes... De modo ordeiro, cívico. E a gente tem a questão aí do fundo, né, partidário. As pessoas não sabem nem o que é um fundo partidário. E deixam passar e quer queira, quer não queira, já se inicia todo um processo de emburrecimento das pessoas e é uma bola de neve, que ela vai, chega lá embaixo, ela estoura e começa lá em cima novamente. Então, esse processo... Você considera que isso que está sendo discutido em Brasília é uma reforma política ou é só apenas mudança de regra para a eleição do ano que vem? Reforma política eu acho, ainda entendo, que vai ser bem difícil. Eu acho que ainda deve haver muita pressão social. O povo brasileiro ainda está engatinhando nesse processo. Isso faz parte da educação cidadã. Por isso que muitos políticos têm medo dessa educação cidadã. Essa educação cidadã ela não pode se dar através de um controle social, ela tem que ser democrática. Por isso que eu fiz a diferença entre a educação moral e cívica, a ética e cidadania. Enquanto a gente não tiver a consciência de que nós temos o maior instrumento de mudança desse país, que é o voto. Então, isso daí... O cidadão tem ideia da força que tem na hora do voto? Em hipótese alguma. Se tivesse, não vendia o voto. Não vendia por migalhas, por nada, né? Que é um instrumento de mudança de um país. Então, deveria realmente... o próprio Estado brasileiro, esses programas de educação cidadã, eles poderiam partir do próprio Estado, né? Dos municípios, dos estados, da própria União, e a gente vê ainda que engatinha, por isso que nós estamos com o PROBEC. Nossa lei eleitoral tem pouco mais de 10 anos, né? E já sofreu 11 mudanças ao longo do tempo. Dá para levar a sério o sistema eleitoral? Aí tem dois vieses. A gente tem que imaginar o seguinte: o que é ruim tem que ser mudado. Agora a pergunta é, será que mudou para melhor? Em alguns aspectos eu posso até imaginar que sim. Quem é que poderia pensar há 20 anos atrás que nós iríamos acabar com aquele sistema que tínhamos de propaganda, onde as pessoas fixavam placas, faixas e tudo, sujavam as ruas. Então a gente não imaginava que em 2 décadas a gente pudesse chegar onde chegou. O próprio sistema, a informatização do próprio sistema. A questão dos grandes shows, milhões que se gastavam, né, que os cantores e atores e atrizes que ganhavam com isso acham ruim, mas mudou. Então muita coisa mudou para melhor, outras nem tanto. Mas entendo também que isso pode ser mudado com a força do povo. O povo tem que se manifestar,
O povo realmente tem que exercer a sua cidadania, indo para as ruas de forma ordeira. Quando não se contentar com determinada questão que atenta contra a soberania, que atenta contra a democracia, a cidadania, nós temos que reivindicar o melhor para nós. O motor da atual reforma ou mudança na regra eleitoral é o financiamento das campanhas eleitorais. A Justiça, o Supremo, proibiu aí a doação empresarial e se discute aí como bancar as campanhas eleitorais, já que não tem uma tradição aí da contribuição individual. E nós temos um sistema hoje misto, né, de financiamento das campanhas. Qual seria o modelo ideal? Eu amadureci, né, porque eu sempre digo que só louco tem ideia fixa. Eu era a favor do financiamento público, hoje eu não mais sou. Eu, particularmente, acho que o financiamento tem que ser eminentemente privado. Agora, tem que haver fiscalização. Agora, com limites. Porque se você é candidato e eu sou candidato e você tem mais acesso a empresas e captar mais recursos, você tem uma chance maior que eu. Teria que haver um limite. Então, o financiamento, eu entendo que ele deve ser eminentemente privado e desde que haja um limite para que haja uma igualdade entre todos os candidatos. O senhor já participou de eleições como magistrado e sabe que a fiscalização da nossa justiça eleitoral ainda é muito deficiente. Dá para falar em fiscalização eficiente nos dias de hoje? Nos dias de hoje não, mas o que a gente vê é que o dono do cofre ainda é o executivo. Então, muitas vezes o judiciário, que está sendo tão criticado aí por algumas pessoas, nós que ainda fazemos alguma coisa pelas pessoas, quando somos invocados, né? E acho que tem que melhorar muito ainda a estrutura da justiça eleitoral, que não tem um quadro próprio, que sobrevive com o que é repassado pelo Executivo. Então tem que haver realmente um repasse maior para que a Justiça Eleitoral possa ter uma estrutura. Defende maior autonomia. Quando eu estou falando aqui em repasse, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de salário de juiz. Eu estou falando de repasse para essa estrutura eleitoral de fiscalização. Realmente, todos os anos o TSE tem um grande problema nessa diminuição de recursos. Então, como é que você pode fiscalizar se você não tem uma máquina? É igual à segurança pública. Como é que você pode ter uma cidade segura se você tem um déficit de 7 mil, 8 mil policiais nas ruas? Então, você tem que dar uma estrutura para que a justiça eleitoral possa funcionar melhor. A Lava Jato mudou a história do país e revelou uma série de danos e riscos à cidadania. O saldo é positivo? Sem dúvida nenhuma. O Brasil nunca mais será o mesmo. Por mais que grupos da direita, da extrema direita e da extrema esquerda critiquem a Lava Jato, eu tenho 22 anos de magistratura. Nunca vi nenhuma autoridade nesse país ser presa, sequer passar pela calçada de uma delegacia. E hoje, sem adentrar em cargos ou nomes, em casos específicos, a gente está vendo, porque todas as pessoas falavam que só os pobres eram presos. E hoje nós estamos vendo grandes afortunados, grandes pessoas conhecidas no país que exerciam cargos mais altos, estão atrás das grades. Nosso sistema político ruiu? Entendo que ruiu, mas esse fato de ter sido degradado, isso é bom. Já me fizeram essa pergunta e diz assim, a gente deve se envergonhar do nosso país? Não. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico nesse país. E essa mudança ela vai ser para melhor. A gente não corre o risco de a Lava Jato ter o mesmo destino, por exemplo, como as mãos limpas tiveram na Itália? Não, eu vejo que não. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que isso é apenas o início. E os excessos? Não só do ponto de vista do Judiciário, mas também do trabalho do Ministério Público e também de outros poderes, como o Legislativo e o Executivo, e os excessos? Infelizmente, os excessos existem porque as instituições elas são formadas por seres humanos e os seres humanos não são perfeitos. Existem excessos? Existem, mas eles terão que ser podados. E só como aprendizado, os casos práticos e os novos que virão é que os erros que serão praticados por essas autoridades serão menos possíveis. Então vai haver uma diminuição, eu digo, não só dos excessos, como a prática dos próprios parlamentares,
de integrante de qualquer poder que tenha cometido algum fato criminoso. Então eu acho que tudo isso vai ser depurado, o tempo vai melhorar. Hoje, nesse debate sobre ética, sobre Lava Jato, se acusa muito a existência de privilégios no Poder Judiciário, por exemplo. Como é que o senhor vê essa questão nesse momento conturbado da vida política do país? O que eu acho mais interessante é que todos, entre aspas, esses privilégios que se falam, nunca se falou antes, só se fala agora. Por que os privilégios só do judiciário e os outros poderes não têm privilégio? A gente não pode confundir prerrogativa com privilégio. Então existem determinadas prerrogativas que elas são colocadas em prol de determinados membros para ajudar a sociedade. Então, vou dar um pequeno exemplo aqui. Algumas pessoas dizem assim: o juiz de um determinado local é inamovível, ele não pode, nem o presidente da República pode retirá-lo. Na época da ditadura, um juiz dormia numa comarca, rodava em outra, porque o Diário Oficial já publicava a sua remoção. E hoje não, isso é colocado em prol da coletividade. Agora, se existe o excesso do agente, aí é outra coisa. Mas eu não vejo isso como privilégio. O que tiver realmente que haja esse privilégio, eu particularmente entendo que deve ser revisto. Agora, não podemos confundir prerrogativas com privilégios. Aproveitando o gancho, é defensável, por exemplo, auxílio moradia para quem tem residência e mora no mesmo local? Aí a pergunta foi bem interessante e eu pergunto, só quem recebe auxílio moradia é o judiciário? O auxílio moradia ele foi implementado exatamente para complementar o vencimento que já existia do Parlamento Nacional. Então não se teve coragem. Se você me perguntar do ponto de vista legal, eu gostaria muito que acabassem com o nome de auxílio moradia, que fosse incorporado ao subsídio, mas não tiveram coragem de fazer isso. Então hoje se fala nesse auxílio moradia como só sendo jogado para a magistratura, como alguns membros de outros poderes os têm. Para encerrar, entre os poderes, quem melhor desempenha seu papel em favor da cidadania? Entendo que nós não podemos dizer que nenhum poder desempenha melhor. Todos têm que desempenhar esse papel em igualdade, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, seja o Ministério Público, seja qualquer instituição. Todos nós, cidadãos também. Então tem que haver a união do cidadão, das instituições e dos poderes em pé de igualdade. Parabéns pelo Setembro Cidadão. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu programa. Obrigado pela entrevista.